mercado de beleza e estética é um dos que mais cresce no país, movimentando cerca de 48 bilhões por ano. E em expansão, a área de micropigmentação de sobrancelhas, que é uma das áreas que mais gera renda e tem crescido neste mercado. Eu sou Silvia Arantes e este é o Dar Voz a Quem Merece, um espaço para contar histórias e trajetórias que inspiram e transformam e mostram que toda marca tem muito mais a contar do que apenas falar sobre um produto ou até mesmo um serviço. E nossa convidada de hoje é a Lilian Tavares, bióloga esteta e também especialista em micropigmentação de sobrancelhas. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada. Lilian, vamos falar um pouco nesse mercado que cresce tanto de estética, mas na sua vida a estética começa na adolescência, aos 17 anos. Como foi essa história? Aos 17 anos, eu comecei trabalhando em uma panificadora. Sou neta de padeiro, meu tio também é padeiro, e meu tio trabalhava nessa panificadora e arrumou esse emprego para mim. Então, eu comecei atendente de balcão de panificadora. E eu fazia um atendimento a uma mulher muito elegante, né? Ela chegava lá toda linda, educada, elegante. E eu descobri que ela era proprietária de um salão de beleza que ficava ao lado da panificadora. Como eu estava formando no colegial, eu fechei um pacote com ela de cabelo e maquiagem. Em pouco tempo, a panificadora foi vendida e o novo proprietário fez a dispensa dos funcionários. Então, eu fui até o salão chorando demais. Nossa, mas como eu estava chorando aquele dia, desesperada por ter perdido meu emprego. E a Glenda, o nome dela é Glenda Daibert, ela me acalmou, conversou muito comigo e ela me ofereceu a oportunidade de trabalhar lá como secretária na parte da estética. E foi aí que teve o início da minha jornada. E nessa jornada ali, você foi conquistando o seu espaço. Sim. Como que foi? Você foi contratada como secretária, mas como foi a caminhada ali para chegar realmente na estética? Ali no início, eu fazia atendimento de telefone, agendamento de cliente, preparava uma pele para limpeza de pele. E aos poucos eu fui mostrando as habilidades em colocar uns cílios, fazer uma boca, um contorno, passar um batom e até mesmo uma maquiagem de dama de honra. Então, aos poucos, eu fui conquistando esse espaço junto com a Glenda. E chegou até um ponto onde que ela passava, né, as sobrancelhas também para poder pincelar, fazer uma limpeza e até mesmo os pigmentos de rena. Nesse momento também, tem uma parte dessa história que vocês faziam um atendimento de muitas mulheres. A procura era muito grande. Como que era? Que ali você foi especializando, foi indo depois para maquiagem, como é que... Olha, como nós atendíamos. Fim de semana, muitas das vezes eu chegava lá 6, 7 da manhã e saía 11 horas da noite, 11 e tanto. Antigamente os bailes começavam era depois da meia-noite. Ninguém queria maquiar mais cedo. Então, assim, as maquiagens que a gente fazia mais cedo era de noivas e depois ficava por conta das formandas. Chega fim de semana, assim, de quarta a sábado, da gente fazer um atendimento médio de mais de 200 pessoas no fim de semana. Era uma demanda muito alta. Lili, você ficou nesse salão por cerca de 4 anos. Isso. Ali foi sua primeira experiência na questão da estética. Depois do colegial, vem a faculdade. Isso. Que é a biologia. Como foi esse processo seu? Depois que você sai do salão, já inicia a faculdade, como foi todo esse processo aí, essa fase da sua vida? Iniciei a faculdade de biologia, que eu era muito apaixonada na parte de genética. Então, eu queria muito trabalhar nessa área de genética, laboratório, e era o que tinha uma paixão, digamos assim, né? E entrei na faculdade, por um período mantive na área da estética, junto ao lado da Glenda, porém, tem um período que a gente precisa fazer o estágio. Então, eu comecei a fazer um estágio numa farmácia de manipulação aqui em Uberlândia. Então, eu precisei sair lá do espaço da Glenda, para poder trilhar e finalizar minha faculdade, meu curso.
Finalizei a faculdade em 2005, dezembro de 2005. E cheguei a procurar uma pós-graduação em genética, porém não tinha aqui em Uberlândia, era, se eu não estiver enganada, Ribeirão Preto. Só que a distância, para mim, era uma dificuldade. Com isso, eu não fui para a área de biologia. Porque uma coisa eu não queria dar aula. E Lili, nesse período também da faculdade, você fala muito a questão do curso, você fazia o estágio, mas você também trabalhava na mercearia dos seus pais. A mercearia eu comecei a trabalhar depois que eu finalizei a faculdade. Então, após eu finalizar a faculdade, eu comecei a trabalhar lá na mercearia do meu pai. E fiquei trabalhando em média, foi de janeiro até mais ou menos o meio do ano, quando o meu atual esposo, na época meu namorado, me incentivou a entrar no mercado da estética, como eu já fazia os atendimentos anteriormente, né, lá na Glenda. Ele falou, por que você não entra na área da estética? Você trabalha tão bem com essa demanda e você tem domínio. E aí aquilo nasceu uma luz muito grande e um pulsar no coração. E eu tinha muito receio do que a Glenda ia pensar a meu respeito no momento em que eu entrasse para essa área, que eu tentei fugir nela, né, na verdade. E então eu fiz uma ligação para ela. Essa ligação foi tão importante, porque era meio que pedindo uma bênção para minha mãe de profissão, né, minha mãe de vida mesmo. Respeito, né, Lili? Por um respeito muito grande que eu tenho por ela, um carinho muito grande que eu tenho por ela até hoje. E, nossa, foi uma bênção muito linda. Ela disse que eu era muito especial e que meu trabalho, eu sempre trabalhei com muita dedicação e que realmente eu ia ser um sucesso. Então, a partir daí, eu fui conversar com meu pai, né? Eu trabalhava com meu pai e eu não tinha nada financeiramente, nada. Uma menina e um sonho, a partir daí, né? Então, meu pai foi, sem questionar absolutamente nada, preencheu os cheques, pediu para me fazer a cotação do que eu precisava. Fiz a cotação, fiz a apresentação para ele, ele só preencheu os cheques e eu fui numa loja de estética em Uberlândia que tinha na época e comprei tudo que eu precisava. Um gabinete de estética facial, uns produtos para limpeza de pele, minha pinça, uma tesoura, algodão e minha lupa. E assim eu comecei. Lília, e esse começar com todos esses equipamentos, todo esse material, também tem um espaço. E esse espaço, ele é muito especial, porque é onde a grande maioria dos empreendedores ali iniciam. Você começou na sala da casa dos seus pais. Como foi isso ali? Eles abrirem todo esse espaço, além de assinar os cheques, seu pai também estava abrindo a casa dele para você receber outras mulheres. E não só abrindo a casa, porque eu acho que se eu tenho um grande fã do meu trabalho é meu pai. Que bom. E minha mãe. Lá na mercearia, meu pai fazia divulgação para as clientes dele na mercearia. Então, eu comecei a atender várias clientes da mercearia. E a minha primeira cliente, ela se chama Liene. Era cliente lá da mercearia, uma sobrancelha maravilhosa. E a Liene foi minha primeira cliente que eu comecei a atender na sala da casa dos meus pais, onde que tudo começou. E depois disso, Lília, como foi? Naquela época, nós não tínhamos redes sociais, como é hoje, que faz uma divulgação. Como que era ali as outras clientes? Depois da Liene, como é que foram chegando as outras clientes? Me recordo que a Liene ela era consultora na época da Avon. Ela tinha um grupo de mulheres muito grande. Então, a Liene, ela encantou com o meu trabalho. E aí, ela começou a fazer a divulgação. Então, a grande clientela que eu fui adquirindo ao longo do tempo foi boca a boca. Não tinha rede social, não tinha WhatsApp, era por ligação mesmo. E eu batia lá na porta da casa da minha mãe querendo um horário. Lili, depois da sala, vem um espaço ali mesmo no quintal mesmo, né? A gente pode dizer assim, dos seus pais. Como Sim. que foi essa construção? Mesmo você atendendo ali, você já tinha uma visão que a clientela estava aumentando, o espaço também tinha que atender essa demanda.
Quando a gente fala em atendimento na área de sobrancelha e estética, tem um pico muito grande, que é dezembro, que são as vésperas das festas, né, de fim de ano. Então, no meu primeiro atendimento, no meu primeiro ano, eu atendi 3 clientes em dezembro. Então, de dezembro de 2006 para dezembro de 2007, a sala da casa dos meus pais estava lotada de mulheres. E naquela época é muito, muito bom porque ninguém preocupava com o tempo. Então, e nem celular. Nem celular. Então, passar aquele tempo entre mulheres, conversando sobre diversos assuntos, era muito prazeroso. Então, a sala lotada e atendendo na medida que saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra. E era assim o dia todo. Com esse crescimento de um ano para o outro, o meu pai montou um espaço para mim na esquina da casa dele. Então, lá tinha um espaço, então ele pegou e montou um espaço com 2 ambientes e um banheiro. Então, aí em 2008, comecinho de 2008, eu tinha o meu espaço próprio. Lili, e como foi ter esse espaço ali, depois ali da sala, ver a clientela? Aos poucos você já estava fazendo seu nome, Lilian Tavares, Sim, já estava ficando conhecida ali na região do Luizotti. Inclusive, gente, eu também fui cliente dela, viu? Muito bem no início também. Como que foi, Lilian, depois desse processo ali? Porque agora a responsabilidade também aumenta, já é uma empreendedora. Sim. Então, quando eu iniciei lá nesse novo espaço, eu tinha uma parceira, né? O nome dela é Vanessa. E foi uma parceria, assim, de muito sucesso. Muito sucesso. A Vanessa já tinha uma quantidade de cliente. E a Vanessa me indicava muito as clientes dela também. E a partir daí, a gente começou a fazer uma troca bacana. Então, foram bons anos de uma parceria bem sólida, de muita amizade, companheirismo. A gente até fala assim que a Vanessa é uma irmã para mim, sabe? De tão gostoso que foi e prazeroso que foi estar ao lado dela. Antes da Vanessa sair, surgiu uma oportunidade também de montar um espaço maior no centro da cidade. E aquilo, nossa, né? Cresceu os olhos. Cresceu os olhos. Cresceu os olhos. Então, seria realmente um movimento administrativo, empreendedor e grande. Grande. Então, uma casa com 3 andares, né? Onde que ia ter de tudo. Facial, corporal, depilação, pilates e uma grande demanda. A moça que era minha sócia na época era advogada e eu ali na parte de estética. E Lili, como foi esse momento? Porque agora a gente entra num ponto que muitas vezes é desafiador quando falamos de empreender. Sim. Uma coisa é você empreender sozinha e agora nós vamos entrar num ponto que é sociedade. Para muitos, a sociedade dá certo, mas para muitos, infelizmente, a experiência não é a melhor. E a sua, infelizmente, não foi a melhor. Como que foi essa fase ali dessa sociedade? No início, parecia ser tudo muito tranquilo, né? Tudo muito organizado. O que vamos comprar, o que não vai, como que vamos empreender isso aqui, a reforma do espaço e tal, tudo tranquilo. Só que chegou um determinado momento em que minha sócia começou a comprar demasiadamente, porque ela queria algo muito grande. Ela tinha dinheiro para aquilo, e eu não. Só que a parte dela, por exemplo, eu já paguei isso aqui. Então, ela chegava a jogar o boleto em cima de mim para eu pagar. E eu comecei a desesperar, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu trabalhava, às vezes, das 6 da manhã até 10, 11 horas da noite no espaço, fazendo sobrancelha, para poder ter o dinheiro para pagar aquele boleto. E começou a entrar dinheiro do meu pai, começou a entrar dinheiro dos meus irmãos, todos acreditando que seria um bom investimento. Só que em um prazo muito curto, aquilo eu já não estava suportando mais, porque estava muito pesado, eu já não dormia, eu deitava chorando, acordava chorando e chorava demais, e aquilo foi me dando um desespero que quando eu ouvia falar o nome dela, eu tinha crises de ansiedade e de pânico muito grande. Então eu falei para ela assim, não, eu não quero mais e agora chega.
E nesse momento, eu não saí de lá com nenhum centavo, nada de dinheiro. Então, foi tudo dividido em mercadorias. E o que você levou na mão? Pode contar. Levei 2 equipamentos, levei uma maca, levei papel higiênico. Então, tudo isso foi contabilizado ali no momento de divisa. Não sei, nunca olhei. E eu acho que, se brincar, é a primeira vez que eu falo sobre isso. E, Lília, quando você sai, você leva tudo isso, a gente brinca desse momento do papel higiênico, a questão dos equipamentos, e com uma grande dívida. Sim. Quanto tempo foi para você conseguir sanar ali, quitar todas essas dívidas? Porque sozinho você disse que não conseguia, você teve ajuda e apoio de pessoas para conseguir quitar tudo isso. Foi uma média de 1 ano e meio. E como foi essa fase da sua vida? Você pagando a dívida, você continuava atendendo ainda ali no seu espaço? Sim. Como que foi? Atendia para pagar aqueles cheques que eu já tinha colocado ali no mercado, né? Atendia para pagar. Liquidei tudo, consegui. Quando você termina de liquidar, você continuou no seu espaço ali mesmo? Sim, nesse momento eu continuo lá no espaço. E a Vanessa sai por motivos pessoais. Quando a Vanessa sai, por umas questões pessoais, também foi muito difícil para mim. Porque ali era como se estivesse fazendo uma separação de nós duas. E eu imaginava que a gente não fosse mais conseguir manter uma amizade. E a gente conseguiu, viu? Que bom, isso é ótimo. E temos uma amizade muito linda até hoje. E um carinho, um amor muito grande também. Quando a Vanessa sai, aí eu começo a colocar profissionais para trabalhar comigo. Eu cheguei a ter 5 manicures, 3 cabeleireiras, parceiras comissionadas. Teve uma profissional de unha que me acionou na justiça, que foi um momento bem difícil. Eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso. Sim, muitos empresários, empreendedores, infelizmente, têm assim. Então, nesse momento, foi um momento... na hora que eu recebi aquela comunicação judicial, foi bem pesado, eu entrei em desespero. Mas, e o que ela te cobrava na justiça naquele momento? 40 mil, na época. Por quê? O que ela falava? Ela alegava que era minha funcionária. E que nunca tinha sido registrada. Só que ela era comissionada. E as manicures, elas tinham a agenda delas separada. Então, elas que organizavam os horários dela, né? Então, com a própria letra dela na agenda, tinha os riscados, que ia viajar, o que não ia atender. Tinha com a própria letra o nome das clientes, dos agendamentos. Então, com isso, eu consegui juntar as provas e mostrar pro juiz na época. Na época, não tinha nem o WhatsApp, né? Para ter essas conversas, né? Infelizmente, né? Lília, e quando você fala disso, vamos continuar nesse mesmo tema que é sobre essa parceria comissionada, esses funcionários. Além disso, você teve outros problemas em relação, você fala da marcação, os horários, já que as manicures têm uma total liberdade, mas ao mesmo tempo você estava enfrentando problemas com situações em relação elas realizarem os atendimentos em casa, que é uma coisa muito comum nessa área de estética que acaba atrapalhando ali no salão, porque ali vocês têm uma comissão, você tem horário. Como que foi esse momento para você também, que é outro problema que você enfrentou, além dessa manicure que te colocou na justiça? Sim. Teve outros momentos, porque elas tinham total liberdade e acesso aos clientes. Então, elas tinham total liberdade de agendar e desmarcar o cliente. Então, eu também tive questões de manicures, de profissionais, começarem a fazer atendimentos domiciliar. E desviar o cliente do espaço para a casa delas para fazer atendimento. Então, nesse momento, eu falei assim, gente, eu não dou conta mais. Em contrapartida, antes disso, a gente tinha montado, eu e meus irmãos, uma loja de dermocosmético em Uberlândia. Ficamos aí, eu não me recordo exatamente quanto tempo, se foi de 4 a 5 anos em média, com a loja aberta. E foi um desafio mesmo para nós, enquanto irmãos, enquanto sócios, para poder manter aquela demanda e a loja aberta. Só que não deu para poder manter, a gente teve que fechar, né? Não tinha condição. E nesse fechamento dessa loja, nossa, que nós fechamos com muita dívida, muita. Mas foi tranquilo psicologicamente. Sim. Para nós. Eu acho que não foi um momento de que a gente teve um preparo para isso. Aí,
nesse momento, eu já estava desgostosa com a situação lá do espaço, desse desvio de não ter uma equipe real que estava ali comigo, botando junto e tudo mais. Então, eu quis... Era uma equipe que jogava contra você. De uma certa forma, sim, né? E então, eu saí e falei assim, eu vou alugar uma sala fora daqui. Aí, eu comecei a procurar na redondeza, porque como eu já tinha tido uma experiência anterior no centro da cidade que não foi boa, eu queria por perto. E aí, foi onde que eu aluguei uma sala no bairro Jardim Patrícia, um salão. Foi muito bom o período que eu tive lá também, que foi por 4 anos. Acho que 4 anos que eu fiquei lá. Lília, você teve essa experiência no centro da cidade, depois você volta lá para o seu espaço, continua ali no Luiz Otto e vai para o Jardim Patrícia. Mas depois você volta novamente, que é onde você está. Sim. Agora tem 3 anos de reforma, onde você tem seu espaço. E você faz um caminho inverso. Nós vemos muitos empresários, empreendedores, começam nos seus bairros e vão para os grandes centros. Centro da cidade, mas a grande maioria hoje está fazendo o caminho inverso, porque vê que dentro do bairro você consegue ter sua clientela, manter seu negócio. Como é que é para você agora esses últimos 3 anos, onde você voltou, provavelmente, de onde você nunca deveria ter saído? Quando eu saí lá do salão do Jardim Patrícia, que a moça me pediu a sala, comecei a procurar. Ainda comecei, assim, a procurar alguma sala para poder estar locando. Mas ali já entra minha família novamente, meus irmãos, meu pai. Não, você vai voltar para cá. E meu irmão Daniel falou, não, vamos fazer isso aqui, não vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai pegar esses 2 quartos que não está sendo utilizado e vai montar 2 salas e tal. E começamos a desenhar um projeto ali. E meu pai... E para minha mãe ceder esses 2 quartos da casa dela, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil. Não foi difícil, mas eu sei que o apego que ela tem é muito grande. Mas em prol da filha, ela cedeu. E meu pai olhou para mim e falou assim, filha, você vai voltar para cá, porque aqui é o seu lugar. E daqui ninguém te tira. Foi algo que marcou muito, sabe? Meu pai é muito firme. Então, começamos a fazer uma reforma naquele espaço que eu atendi anterior, acrescentando mais 2 salas. E eu volto a atender na sala da casa dos meus pais, enquanto a reforma se inicia e finaliza no espaço. Foi maravilhoso esse retorno. Eu acho que realmente eu pude sentir, vibrar em mim a minha... Sua essência. Sua raiz ali novamente. Exatamente. E quando você volta para essa sala, você tem um reencontro. Uma pessoa que te marca desde o início. Sim. Que eu quero entrar nessa parte dessa pessoa especial, que é a fidelização dos clientes em uma área tão delicada, onde as pessoas procuram muito preço, nem sempre o melhor atendimento, mas vai onde está mais viável. Você conseguiu manter essa clientela e teve uma pessoa especial. Fala um pouco conta pra gente esse relato aí. Assim, eu atendo a minha primeira cliente até hoje, que é a Liene. E sempre que a Liene vai, e quando ela voltou para ser atendida lá na sala, foi um dia que eu emocionei bastante junto com ela, que ela me abraçou tão forte, e falou assim, que bom que você está aqui de volta, aqui realmente é o seu lugar. E eu ouvi isso de várias outras clientes que eu já atendia naquele espaço, né? Aqui é sua energia, aqui é o seu cantinho, você não tem que sair daqui, aqui é o seu lugar. Então, a Liene, ela tem, sim, esse espaço muito marcante na minha vida. Hoje eu atendo até a filha dela, né? A filha dela já está aí caminhando na faculdade, eu já faço o atendimento da filha dela, mas até hoje eu atendo a minha primeira cliente. Lília, e atendendo sua primeira cliente, além disso, hoje você, para evitar problemas quando a gente fala de comissionado, hoje com esse espaço, com as 2 salas, um espaço maior, hoje você loca. Isso. Como que é também? Foi uma empreitada nova para não ter os mesmos problemas lá de trás. Então, como é que é? Que hoje a gente percebe que a grande maioria dos empreendedores estão fazendo barbearia, é muito comum, o salão, igual você, que é a questão da estética. Como é que foi agora esse processo? Quando a pessoa trabalha comissionada, ela tem um sonho. Ela tem um sonho e tem um medo. Ela tem um sonho em ter o próprio negócio, mas ela tem um medo
porque muitas das vezes não tem a condição financeira para fazer um investimento e montar o seu próprio negócio. E lá hoje eu tenho 2 salas locadas, uma para cílios. A Ana, quando começou comigo, ela começou logo no começo. Ela é especialista em cílios. E hoje ela já faz sobrancelha também. E a Ana não tinha nenhum cliente. Ela peitou o negócio, sabe? E foi muito lindo, porque eu comecei a passar as minhas clientes para a Ana. Então, isso ajudou bastante ela. E hoje eu tenho uma manicure, também que loca o espaço. E a Lorena, ela já veio com uma clientela formada, mas a gente, trabalhando em equipe, a gente consegue muito agregar umas para as outras. Então, eu acho isso muito válido e muito importante. Então, eu saí da parte comissionada, né, de parceria comissionada, agora para aluguel. Lili, quando a gente fala da Lília aos 17, e olha assim, 26 anos depois, atuando nessa área de estética, você imaginava estar onde você está hoje, com todos os desafios, mesmo com altos e baixos do empreendedorismo? Você olha a sua história hoje e diz, valeu a pena? Nossa, se valeu. Valeu muito. Não, eu com 17 anos eu nem imaginava. Na verdade, eu não sei nem o que eu imaginava aos meus 17 anos, gente. Eu queria tanto só farriar e divertir. Mas, assim, é uma história longa, bonita, prazerosa. E eu me sinto, sim, vitoriosa hoje. E a gente sabe o quanto a sua família representa para você. A base, o esforço e a coragem, foi tudo ali seu alicerce? Sim, sim. Tive esse grande apoio do meu namorado, atual marido, que estamos juntos aí hoje com 2 filhos, né? E uma parte muito importante, sempre o apoio dos meus pais, dos meus irmãos. E agora tem até as minhas cunhadas também, que são bem minhas fãs. Fãs do meu trabalho de divulgar, de falar e compartilhar. É bem, bem bacana mesmo. Que bom. De ver. Lili, eu queria agradecer a oportunidade de poder dar voz para a sua história, você contar, porque eu queria trazer você aqui mesmo, apesar de eu ter sido cliente dela bem no início, fiquei um tempo fora em Goiânia, estou voltando, vou voltar a ser cliente, com certeza. E esse bate-papo é maravilhoso, porque você trouxe algo que muitos empreendedores enfrentam, desafios altos e baixos, essa área de estética, e você trouxe a realidade. Você tinha tudo para desistir. Sim. Mas isso não estava no... Não. Nunca esteve. Nunca esteve. Uma coisa assim que nunca esteve nos meus planos era desistir. Eu sempre quis ter o foco de seguir. Parabéns pela história. Obrigada por ter aceitado o convite. Quero agradecer muito, viu? Parabéns. Eu é que agradeço. Pela trajetória. Que bom tê-la aqui comigo. A oportunidade. Agradeço. Obrigada, viu? Eu quero aproveitar e agradecer também os nossos parceiros e patrocinadores, a Escandalosa Moda e Acessórios e também a Smart Revitalização. Você também pode contar sua história aqui, ou ter sua marca, no Dar Voz a Quem Merece. Seja um parceiro ou também um patrocinador e venha contar a sua história. Toda marca tem uma história para contar. Qual a sua está contando? Nos sigam aí pelas redes sociais, @programa Dar Voz a Quem Merece. E no canal do YouTube, já se inscreva e ative as notificações. Silvia Arantes, 7252, para não perder nenhum episódio. Até o próximo programa.